Deus chamou cada uma de nós. Agora, falando mais especificamente as mulheres, né? Deus chamou cada uma de nós para sermos quem somos. Deus chamou os homens também para ser quem eles são. Mas hoje eu vou me referir bastante às mulheres. Vou estar conversando e vou estar falando bastante com as mulheres. Mas por que você acha que Deus te chamou? Ou para que você acha que Deus te chamou? Qual é? O que Deus me chamou para quê? Às vezes a gente tem essas dúvidas daquilo que nós somos ou daquilo que Deus quer que nós sejamos. Será que a gente está realmente sendo aquilo que Deus sonhou para nós? E uma das coisas muito importantes na nossa vida é nós reconhecermos essa identidade que nós temos em Deus. É nós reconhecermos qual foi o propósito. Por que Deus me chamou? Para quê? Eu estou no caminho certo? E quando nós reconhecemos a nossa identidade em Cristo, nós entendemos qual é o propósito dele com nós e conseguimos caminhar de forma correta. Como mãe, nosso ministério ele nasce dentro do nosso lar. Porque se nós ganharmos o mundo inteiro, mas perdermos os nossos filhos, qual o valor que isso tem? Se nós tentarmos ganhar o mundo inteiro, tentarmos ganhar um monte de dinheiro, tentarmos ganhar nossos parentes, nossos amigos, ganhar qualquer outra coisa, mas nós não ganhamos o nosso filho, qual o valor que isso tem para as nossas vidas? Então, o nosso primeiro ministério como mães é dentro do nosso lar. Eu sei que é um ministério que muitas até não querem, porque ele não é visto por ninguém. Porque a mãe levanta todo dia de manhã, faz todo dia as mesmas coisas. Chega no final do dia, vai dormir cansada, todo mundo já foi para a cama, é a última a dormir, né? Mas ela acorda no outro dia de manhã e repete tudo de novo. É troca a fralda, é limpa a casa, é lava a louça, é faz comida, é lavar roupa, é todas aquelas coisas de mãe. E para aquelas que trabalham fora ainda é trabalho dobrado, né? Porque trabalham fora e chegam em casa, tem tudo aquilo para fazer igual, né? Tem todo aquele serviço para fazer igual, a não ser aquelas que têm uma empregada para fazer. Mas ele é um serviço, ele é um trabalho, um ministério que ninguém enxerga. É um ministério que, né, é aquela coisa despercebida, onde muitos não percebem. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, e eu estava cuidando deles em casa, né? A gente mesmo se fala essas coisas, né? Eu estava cuidando deles em casa, eu não estava só cuidando deles em casa. E alguém me perguntou, o que tu trabalha? Eu disse, não, sou dona de casa, tenho 2 filhos. Tu não faz nada. Aquilo, meu Deus do céu, tu devia ir lá em casa para ver o que eu faço. Né? Porque, não faz nada? Da onde isso que uma mulher não faz nada? Né? Tudo que uma mulher tem para fazer dentro de casa, principalmente com filhos pequenos, depois quando começa a crescer, a gente começa a botar eles para ajudar, né? Mas quando eles são bem pequenininhos, quando eles são totalmente dependentes da gente, às vezes tu tá lá lavando a louça com uma mão e eu me lembro uma vez que eu estava mexendo num negócio, mexendo no fogão, e a Isabel estava aqueles Moisés que fazem, aqueles negocinhos que fazem assim, que eu não sei o nome. E eu estava aqui, com ela aqui, mexendo no negócio aqui, porque eu precisava fazer a comida. Estava ali, cuidando dela, fazendo o negócio, né, no fogão e cuidando da Isabel aqui. Né? Às vezes tu é 2, às vezes tu é 3, né? Mas faz parte. Mas nós não gostamos disso. Nós queremos de ministérios que apareçam. E um dia eu li um livro que mudou a minha visão disso. Meu Filho, Meu Discípulo. Esse livro, para mim, foi espetacular. Foi um livro que simplesmente transformou a minha mente. E eu consegui, quando alguém perguntava o que tu faz, eu dizia, eu sou mãe com orgulho. Não dizia, eu não sou mãe com orgulho, né? Mas eu dizia com orgulho que eu era mãe. Porque aquele livro disse para mim, conseguiu abrir os meus olhos com relação a isso. Meu filho é o meu primeiro discípulo. Eu posso ganhar uma igreja inteira, mas se eu não ganhar os meus filhos, para mim não tem valor. Eu vou chegar diante de Deus e Ele vai dizer, tá aí os teus filhos, que eu botei aqueles 2 discípulozinhos na tua mão.
Então, esse é o nosso primeiro ministério como mãe. E nós precisamos entender que isso não é coisa pouca. Nós sermos mãe não é coisa pouca. É muita coisa nós sermos mãe. Porque quando tu vai, um filho está doente, tu está lá do lado. Quando o filho está triste, tu está ali ajudando. Quando o filho tu precisa de uma roupa, tu está lá lavando. Então, ser mãe não é pouca coisa, é muita coisa. E eu me lembro que um dia também, um dia que o Anderson foi consagrado a pastor, nós estávamos todos, as esposas também foram para frente junto com seus maridos, mas ele foi consagrado a pastor, eu só estava lá do lado. E as pessoas estavam passando e dizendo parabéns para o Anderson, e davam um abraço em mim, parabéns, e davam um abraço em mim. E aí uma delas chegou e disse assim, eu espero que um dia tu chegue à altura do teu marido. Meu, aquilo ali acabou comigo. Eu acho que eu passei 3 dias seguidos chorando. Chorando, porque nós não tínhamos filhos naquela época. E eu era a esposa do Anderson. Nem nome eu tinha. Ninguém me chamava por Miriam. Quem é ela? Aquela ali, ela é a esposa do Anderson. Não, peraí, eu sou a Miriam. E prazer. Né? E é uma coisa meio sem identidade. Quando tu cresce, né? Quando tu tá do lado de uma pessoa, o Anderson logo desenvolveu e começou a pregar e tudo, e eu nunca fui de microfone, de púlpito. Até hoje, quando eu subo aqui, me dá umas dor de barriga. Né? Porque não é algo que flui de mim, não é alguma coisa muito, né? Mas aquele dia, quando eu ouvi aquilo, me magoou, me machucou bastante. Eu confesso que eu passei anos, não foi meses, foi anos com aquela frase latejando na minha cabeça. Eu espero que um dia tu chegue à altura do teu marido. Qualquer coisa que eu fazia, aquilo vinha na minha cabeça. Será que agora será que com esse cargo agora, será que eu estou à altura do meu marido? Aquele desejo, aquele anseio de repente ser, eu queria ao menos que me reconhecessem. E um dia eu entendi que eu não preciso chegar à altura de ninguém. Porque Deus tem a altura adequada para mim. Eu não preciso vir aqui na frente e pregar para ser alguém, ou chegar, ou para todo mundo me ver. Porque Deus não me chamou para isso. O meu chamado não é para isso. Me bota num gabinete ali que o pessoal sabe. Eu adoro dar conselho. Adoro atender lá no gabinete. Porque, para mim, esse é o meu chamado. O meu chamado é tratar pessoas, é conversar com pessoas, é estar com pessoas. Mas até eu entender isso, até eu conseguir ver que eu não precisava ser igual ao Anderson, que eu não precisava ser uma Andrinha, eu podia ser a Miriam. Deus tinha um plano para mim como Miriam. Essa era a minha identidade. Então, essa ainda foi antes de ter filho, né? Essa aí foi uma das primeiras assim, que Deus teve que tratar comigo. E depois, né, sobre esse livro, Meu Filho, Meu Discípulo também, que Deus tratou comigo, então, para aprender a ser mãe e a acreditar que esse é um chamado enorme que Deus colocou nas nossas mãos. Nós precisamos aprender a administrar isso, aprender a administrar essas nossas fraquezas, essas nossas micuinhas, essas coisas que nos magoam, aprender a curar as nossas feridas, a sarar, a andar e a saber lidar com as nossas crises, para que nós possamos viver a verdadeira identidade que Deus tem para nós. Porque quando nós não conseguimos desenvolver, nós ficamos presos. Se eu ficasse preso naquilo que aquela mulher disse, eu teria uma vida frustrada. Eu não creio que isso seja o que Deus quis para mim. Graças a Deus que um dia Ele veio e me... Chega, vamos, cresce. Né? Não é assim, tu sabe que não é assim. E tratou, e eu perdoei, eu liberei. Né? Hoje, até de vez em quando, eu converso sobre isso com o Anderson. Acho que até com o Robson e a Raquel a gente já brincou sobre isso. E a gente dá umas tiradas assim, sobre, né, a pessoa que me falou aquilo, que não vem ao caso. Mas é aquela coisa assim que está sarado, que tá, né, não mexe mais comigo, porque eu entendi a minha identidade. Eu não preciso ser igual ao meu marido. E eu nem quero. Ele sobe aqui, né, parece que esse púlpito aqui já faz parte dele. Ele é, né? Eu subo aqui e confesso que parece que o piso tem furo. Parece que eu vou cair a qualquer momento por algum deles.
Porque isso não sou eu. Não é que não, né? Mas é algo assim que a minha identidade é diferente da dele. E quando você, mulher, entender a sua identidade, e quando conseguir entender como mãe, a sua identidade como mãe, e dar valor a isso, entender o valor que isso tem, vai começar a fazer diferença na sua vida, na sua família e nos seus filhos. Porque isso reflete, aquilo que nós somos reflete sobre as pessoas com quem nós lidamos. Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer, nosso fardo é leve. A nossa vida, ela é leve, ela flui. A gente consegue ser alegre. A gente consegue fazer e cuidar dos nossos filhos com prazer. Nós tomamos uma decisão que, quando nós tivéssemos filhos, eu ficaria só em casa, trabalhando e cuidando né, das coisas do lar. Eu estava fazendo faculdade, eu tranquei minha faculdade, fiquei por 9 anos em casa cuidando dos nossos filhos. Era eu que dava banho, o Anderson trabalhava, era eu que cuidava deles. O Anderson sempre foi muito participativo, sempre ajudou bastante dentro de casa. Mas eu era a que contava a história. Eles gostavam quando o Anderson, de vez em quando, ia lá contar a história, porque ele estragava todas as histórias e eles se matavam de rir. Então, de vez em quando, ele ia lá, fazia as palhacices dele, contava uma história toda errada, com voz grossa, e mudava, e fazia toda uma encenação, e as crianças adoravam. Ele sempre foi bastante participativo. Mas quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o nosso ministério como mãe, ele é leve para nós, ele não se torna uma coisa pesada, ele não se torna uma coisa ruim. Algo, puxa vida, outro dia. E com aquela cara azeda e gritando com os filhos, e porque aquilo... né, não é bom repetir todos os dias a mesma coisa. Saber que todos os dias tu vai fazer a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E às vezes chamar a atenção do seu filho pela mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Né? Isso é cansativo, eu confesso que é cansativo. Mas aí a gente teve alguns poréns na nossa história como mulher. Houve o feminismo, né? Aconteceu o feminismo. Eu não sou contra o feminismo, eu sou contra determinadas coisas do feminismo, determinadas imposições que eu discordo e vocês já vão entender o porquê. Veio a primeira onda do feminismo nos trazendo aquela liberdade de votar para a mulher, a liberdade disso, né? Algumas coisas em que foi trabalhado né, para que a mulher tivesse direito a votar, e algumas outras coisas que foi feito. Daí veio a segunda onda. Eu não vou me prender ao feminismo e a explicar aqui, porque todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece. Estou sendo bem rápida, assim, porque o meu alvo é outro. A segunda onda, em 1960, então, ela já entrou com um tom de rebelião, onde a mulher ela é igual ao homem. Ela traz uma igualdade de gênero, uma igualdade entre as atividades domésticas. Já começou a trazer algumas atividades, algumas coisas assim, já começou mais a trazer essa igualdade. E a terceira onda, ela veio em 1990, e aí já começou a se admitir ali que homens são diferentes de mulheres. Numa das ondas, eles trazem alguns, se vocês forem estudar mais profundo, assim, vocês vão ver que algumas coisas eles já começam a reconhecer que o homem e a mulher, eles são diferentes. Essa igualdade de gênero, peraí, não é bem assim. Então, olhando talvez o que se ouve da história grotescamente, nem tudo vem, né, mas olhando, nem tudo vem, a gente acaba não sabendo de tudo, mas se você olhar alguns detalhes, você vai ver que em algumas partes da história do feminismo, dessa terceira onda, eles reconheceram que homens, sim, são diferentes de mulheres. As mulheres, nessa história do feminismo, elas saíram da sua posição, da posição de mãe, e começaram a sair e começar a trabalhar, e começar a lutar, e a começar a querer ser igual aos homens. E muitas começaram a amar mais as suas carreiras e essa vida, do que uma vida dentro de casa, e uma vida de mãe, e uma vida de família. Onde a mulher cuida da sua família, cuida da sua casa, cuida do seu marido. Isso não quer dizer que ela não possa trabalhar fora. Porque muitos lares hoje precisam de um segundo né, do salário e coisa para que consigam sobreviver. Isso é totalmente normal. Eu também trabalho fora.
O problema é quando isso nos tira de uma visão, quando isso nos tira daquilo, do propósito de que Deus nos criou. Ele não nos criou com igualdade de gênero. Nós sim devemos respeitar, isso eu concordo plenamente, devemos respeitar. Agora nós somos diferentes. Nós somos diferentes dos nossos maridos. Não tem, homem e mulher são diferentes um do outro. Isso é uma coisa bem interessante. Nós não somos menos do que os nossos maridos. Nós somos diferentes. Então, muita gente diz, fala assim, parece que a mulher é menos. A mulher não é menos que o marido. Ela é diferente do marido. São papéis diferentes dentro do mesmo lar. Eles andam lado a lado, mas são papéis diferentes dentro do lar. E isso, nós precisamos entender que esse é um papel, o papel da mulher dentro do lar, ele é muito importante. Pode trabalhar fora, mas não pode deixar o seu papel de mulher, de esposa, de mãe. Esse papel, ele não pode ser deixado de lado. Feminismo algum pode nos tirar isso. Não porque nós somos retrógrados ou porque nós queremos, nós somos careta e queremos ficar. Não, porque a palavra de Deus diz assim. Esse é o nosso parâmetro. Nosso parâmetro é olhar aquilo que Deus nos ensinou. E é esse o nosso parâmetro para saber como andar e como agir naquilo que a sociedade nos impõe hoje. Nós olhando as mulheres para ver como somos, Se tu olhar, às vezes, algumas famílias que parecem totalmente desestruturadas e todo mundo brigando, e olha, às vezes a cara da mulher tem aquela cara azeda, aquela cara braba, e pode saber que as coisas dentro de casa elas não estão boas. E nós, como mulheres, eu não sei se vocês sabem o que é termômetro e termostato, Termômetro todo mundo sabe, Sabem o que é termostato? Sabem o que é? Tia. O termômetro ele apenas mede a temperatura do ambiente. Ele mede e diz, está 35 graus. E nós, como mulheres, nós não precisamos ser termômetros dentro de casa. Nós precisamos ser termostato. O termostato, ele define a temperatura que vai ficar dentro de casa. Essa é a diferença. Nós não vamos só medir a temperatura e dizer, lá em casa está tão chato. A gente vai reconhecer, a situação está chata. E nós vamos mudar a situação. Nós temos esse poder como mulher de mudar essa situação. Nós temos esse jeitinho de mulher que ela consegue fazer com que o lar esteja lá embaixo, basta ela querer. Assim como temos um jeitinho de fazer com que o nosso lar esteja mais tranquilo, mais leve, melhor, sorridente, as coisas melhores, basta o modo como nós vemos. E se nós somos termômetro, onde nós só medimos como está dentro do lar, ou se somos termostato, nós definimos como vai ficar dentro do nosso lar. É isso que eu quero para o meu lar. Eu sou termostato, eu não quero ser só termômetro. E quando nós tomamos essa atitude dentro do nosso lar, nós fazemos a diferença. Porque nós não só olhamos para a nossa família e entendemos como as coisas estão. Nós olhamos para a nossa família e nós mudamos aquilo, nós mudamos como as coisas estão. Está chorando, emocionada. E quando nós decidimos ser termostato no nosso casamento, quando nós decidimos que queremos alguma coisa, a Bíblia diz que a mulher sábia, como é que é? Não é edificar em casa, ela edifica a sua casa. A mulher sábia edifica, mas a tola, com suas próprias mãos a destrói. A sábia edifica, termostato.
Ela edifica, ela constrói, ela olha o que está errado e decide arrumar. Ela olha o que está difícil e decide orar, botar o joelho no chão, tomar um posicionamento, mudar determinadas situações e mudar. E a mulher tola simplesmente decide não fazer nada, deixar como está e o que vier veio, né? Ela deixa com suas próprias mãos, ela deixa com que a casa se destrua. Quando uma mulher manda dentro de casa, eu ouvi uma expressão uma vez, uma esposa conversando comigo, ela disse assim, porque o meu marido é um banana, não faz nada, não sei o quê, não age, não responde, não xinga os filhos, não faz isso, não sei, é um baita de um banana. E aí, eu conversando com ela, eu perguntei para ela, o teu marido é um banana ou tu tomou a posição dele como marido dentro de casa e está fazendo dele um banana? Qual é a tua posição dentro do teu lar? Como a gente age com os nossos maridos? Como mães, mostrando para os nossos filhos, né? Que tipo de marido eles vão ser depois. O que tem a ver? Hoje não é dia da mulher, é dia das mães. Só que nós, como mães, quando nós edificamos os nossos lares de forma correta, os nossos filhos veem isso também e agem dessa forma depois no seu casamento. Então, sim, nós, como mulheres, fazemos esse papel de mãe, temos esse papel de mãe e temos esse papel dentro do nosso lar, de mostrar o exemplo para os nossos filhos, para que eles venham a querer ser como nós. Pensa no seu casamento, pensa como é a situação dentro do seu lar. Vocês nunca ouviram alguém dizer assim, ó, Deus me livre, eu não quero casar para ser igual meu pai e minha mãe? Vocês nunca ouviram alguém falar assim? Eu já ouvi um monte de vezes. Jovens dizendo que não querem casar porque não querem ser igual ao pai e à mãe. E não é esse exemplo que nós mães desejamos para os nossos filhos, vai dizer. Não sonha com o dia que os teus filhos, e eu sou uma mãe meio boba, eu sonho com os dias que os meus filhos vão casar, eu sonho com os meus netos. Como é que será que eles vão ser? Coitadinho deles. Mas eles são novos ainda e eu já estou sonhando. Mas eu sonho, porque eu quero que eles casem, eu quero que eles sejam felizes. Mas eu preciso também pensar como mãe, qual é o exemplo que eu estou dando dentro do meu lar? Para que eles vão querer casar para ser igual a mim ou não? Né? Nós precisamos pensar. Então, nós como mães, precisamos pensar que tipo de mães nós estamos sendo. É muito legal no Dia das Mães a gente trazer uma palavra e encher a bola das mulheres. E, né, mãe isso, mãe aquilo, mãe aquele outro. Eu acho maravilhoso, sai todo mundo muito feliz. Mas tu não sai muito mais feliz quando alguém te chama a atenção de alguma coisa que a tua vida sai no outro dia muito melhor, porque tu aprendeu alguma coisa edificante? Não é melhor? Eu, particularmente, eu prefiro aprender e mudar minhas atitudes e meu dia de amanhã ser melhor do que o de hoje, do que alguma coisa onde venham encher a minha bola, né, encher aquilo que eu sou e o amanhã continua igual. Então, particularmente, eu prefiro. Então, quando eu senti de trazer essa palavra hoje, eu pensei, as mulheres, elas precisam ser edificadas, as mães, elas precisam ser edificadas, elas precisam ser transformadas, elas precisam encontrar a sua identidade em Deus, elas precisam entender que ser mãe é muito mais, elas precisam entender essas coisas, de que ser mãe é ser exemplo para os seus filhos, ser mulher, ser esposa, é ser exemplo para os seus filhos dentro do lar. E isso nós precisamos entender. Nós precisamos carregar isso conosco. Isso é muito importante. Agora para os maridos, né? Um pouquinho para os maridos. Vamos lá, né? Vamos ajudar um pouquinho a nossa esposa. O que a Bíblia diz? Maridos. Como é que é, maridos? Cadê essa voz de homem? Maridos. Amai vossas mulheres como... Tá, de novo. Como é que é? Mulheres, escutem. Maridos. Não acredito que vocês não sabem esse versículo. Repitam comigo, maridos. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja.
Maridos, nós precisamos, quer dizer, nós não, vocês precisam amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Existe uma necessidade na mulher que ela venha a ser suprida com o seu amor. Como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele chegou ao ponto de morrer por ela. Tem muita gente que diz que isso é figurativo. Eu concordo que seja também figurativo, mas ele queria ensinar ali sobre casamento. Ele também queria ensinar ali os maridos a se doarem pelas suas mulheres. Porque é muito fácil a mulher trabalhar fora, fazer tudo dentro de casa. Eu conheço um amigo nosso que ele chega em casa, ele senta, põe o pé em cima da mesinha de centro do sofá e a mulher tem que tirar o sapato dele. Cada um, né? Mas, maridos, como você tem amado a sua mulher? Como você tem amado a mãe dos seus filhos? Qual foi a última vez, sem contar hoje, que é Dia das Mães, e nos Dias das Mães, descarta o Dia das Mães, qual foi a última vez, fora de data comemorativa, que você disse, eu te amo, que você disse, muito obrigada por tudo que você faz pelos nossos filhos, ou que você disse, muito obrigada pelas camisas passadas, muito obrigada por ter limpado a casa, ou que você chegou dentro de casa e notou que estava tudo sujo e disse, querida, eu sei que o seu dia hoje foi muito cheio. Onde está a vassoura? Ah, tá, me lembro. E vai lá e busca a vassoura e limpa a casa no lugar da sua mulher. Porque ela passou o dia inteiro, de repente, com um bebê com cólica. Ou porque ela passou o dia inteiro trabalhando. Marido, qual foi a última vez que você fez algo que a sua esposa se sentiu única? Que a sua esposa se sentiu amada? Como eu disse, tirando os dias comemorativos. Porque nos dias comemorativos é praxe. Né? É óbvio, ele vai comprar uma flor e vai te dar, vai dizer parabéns pelo teu dia. Mas fora desses dias. Porque é ali que tu mostra os valores, ali é que tu mostra para ela o quanto ela vale. A mulher está ali, trabalhando, fazendo. Mas quando foi a última vez que você reconheceu? Quando foi a última vez que tu fez ela se sentir única para você? É fácil a gente falar, mas confesso que às vezes é muito difícil agir dessa forma, principalmente às vezes quando as mulheres não colaboram. Então, mulheres, sorriso nesses lábios, se façam merecedoras. Né? Bota um sorrisinho nos lábios em casa. Né? E dá né? Quando o marido chega em casa, assim, né? A gente ser um pouquinho mais receptivas. Né? Dá uma viradinha, dá um beijinho. O marido, não quando o marido chega assim, oi, nem olha. Né? Ah, já está aí? Né? Dá aquele valor também quando ele entra dentro de casa. Mas o marido, faça a sua mulher se sentir única. E depois espera para ver o que acontece. Muitas mulheres não respondem a atitudes mais desejosas dos maridos porque ele não faz nada para fazer com que ela se sinta amada ou que tenha vontade de algo mais. Então, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. A Bíblia diz que nós mulheres somos auxiliadoras idôneas. E eu achei algo bem interessante falando sobre auxiliadora, porque quando fala do Espírito Santo, o que diz? Ele é auxiliador. E essas palavras, quando tu está triste, quem te traz conforto? Não é o Espírito Santo? Ele não vem sobre a tua vida e te traz conforto, te traz alegria? Quando você está doente, você ora. E quem te traz a cura? Quem está ali contigo todos os momentos? E esse é um papel que a mulher, ela é auxiliadora idônea.
Eu não vou dizer que nós temos o papel do Espírito Santo, mas quando Deus criou o homem e a mulher, Ele separou algumas coisas que são especiais dos homens, e Ele separou algumas coisas que são especiais das mulheres. Quando seu filho fica doente, quem fica à noite acordada do lado dele, cuidando dele? Não é a mãezinha? Quando ele está triste, deprimido, quem fica lá do lado, tentando alegrar, orando por ele, tentando conversar? Não é a mãe, normalmente? Vários papéis do Espírito Santo são papéis das mulheres dentro de casa. São papéis que nós, como mulheres, cumprimos com os nossos filhos. Não é grandioso isso? Eu acho muito grandioso. Nós temos um papel assim especial, onde nós conseguimos, quando o Espírito Santo vem sobre a gente, quando a gente sente a presença dele, é muito bom, é algo gostoso, a gente se sente amado, a gente se sente confortado, sai do ambiente pesado, ou sai do momento de tristeza, tu sai de lá refrigerado, porque o Senhor vem e faz isso através do Espírito Santo na nossa vida. E nós somos auxiliadoras idôneas. Nós, como mulheres, várias coisas que o Espírito Santo, várias consoladoras, eu anotei aqui algumas coisas, ele nos conforta, ele nos traz a paz. A mulher, ela pode trazer a paz para dentro do lar. Não, claro que não no papel do Espírito Santo, eu quero dizer que, como conversei antes a respeito do termostato, ela ampara, e o Espírito Santo nos ampara. Ela ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Ela defende. Mexe com meu filho para te ver. Não defende? Uma mãe não defende um filho? Defende um filho. O Espírito Santo não nos defende? Ele nos consola. A mãe nos consola. Ele nos nutre. A mãe nutre. O Espírito Santo é sensível. A mãe é sensível. Às vezes cutuca o pai, o fulaninho não está bem hoje. Por quê? Não, tô sentindo que ele não está. Porque mãe, ela sente. Ela é sensível. Ela sente. Eu acho isso muito especial. Nós termos esse potencial de auxiliadora idônea. Para podermos ajudar os nossos maridos dentro dos nossos lares. Ajudar os nossos filhos dentro dos nossos lares. Hoje em dia, cada vez mais adolescentes estão se tirando a vida. Cada vez mais nós temos visto jovens e adolescentes se enforcando, se matando, tomando remédio, se cortando para ver se chamam atenção e fazem um monte dessas coisas. Um monte de coisas que deixam os pais muito tristes. Por que vocês acham que os adolescentes estão fazendo essas coisas? Claro que dentro de muitos motivos, vários deles são pela ausência materna e paterna dentro dos lares. A mulher, ela está tão determinada a alcançar a sua carreira, ela está tão determinada em alcançar o seu potencial diante do mundo, que ela esquece de alcançar o seu potencial dentro de casa com os seus filhos. O valor de uma mãe é muito maior do que a gente pode imaginar. A gente acha e tem um sentimento de mãe. Né? Tem uns que têm até vergonha, vão tirar foto com a mãe, meu Deus. Alguns adolescentes, principalmente adolescente, não gosta muito. O Timóteo fugiu de muita foto. Mas às vezes aquele negócio assim de tu alcançar o coração do seu adolescente, alcançar o coração do seu filho. E nós só conseguimos alcançar o coração dos nossos filhos quando nós realmente temos esse sentimento. Porque muitas vezes nós queremos alcançar o coração dos nossos filhos trabalhando 12 horas por dia e dando 5 minutos de atenção. Mas ele precisa muito mais do que 5 minutos de atenção. O seu filho precisa muito mais do que isso. Ele precisa dessa auxiliadora, dessa mulher sensível, dessa mulher que ajuda, dessa mulher que defende, dessa mulher, dessa mãe. Os nossos filhos adolescentes hoje, eles estão precisando cada vez mais da presença materna e paterna dentro dos lares.
não é só materna, é paterna. Ai, mas eu sou viúva, ou eu sou mãe solteira. Normalmente, e isso é muito bom que se faça, buscar a figura paterna de um tio, de um vô, para que o filho possa se espelhar, para que o filho tenha com quem conversar, uma figura paterna para exercer esse papel sobre o seu filho. Isso é muito importante. Não negligencie o seu papel como mãe. Não terceirize esse papel. Ele é nosso. Ele é seu. Não terceirize esse papel. Ele é muito importante para ser deixado de lado, para ser colocado de lado. Ele é muito importante para nossa futura sociedade. A gente talvez não esteja valorizando hoje muita coisa que está acontecendo, mas se vocês olharem muitos adolescentes de hoje, imagina que tipo de futuro nós vamos ter logo ali. Logo ali. São adolescentes desestruturados, são crianças desrespeitosas, são crianças que não têm respeito por seu professor, que não têm respeito por ninguém, por nenhuma autoridade, porque não viram isso dentro de casa, porque não aprenderam isso da sua mãe, não aprenderam isso do seu pai. Então, o nosso papel como mãe vale muito mais do que você pode imaginar. Vale para uma sociedade futura, não tão longe, né, como falei. Vale para daqui a pouco nós vermos o que eles vão fazer, quais vão ser os tipos de líderes que nós vamos ter logo adiante. São esses, são os adolescentes de hoje. Qual é a estrutura que muitos deles têm? Em uma matéria do meu curso, a gente estava conversando e uma professora disse, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, acabou estragando muito os adolescentes. E hoje tem muita gente reconhecendo que muitas das coisas que foram feitas, muitas leis e coisas que foram feitas não deveriam ter sido feitas, porque hoje essa sociedade de adolescentes, essa gama de adolescentes toda estragada, né, um bocado de gente aqui, né, de adolescente e júnior que já estão estragados, é por causa dessas leis que não permitem que os seus pais cumpram o seu papel de pai. Porém, nós temos uma lei que é muito acima dessa lei. A nossa lei, ela diz diferente. E qual é a nossa lei? Eu ia levantar a Bíblia aqui, mas deixei minha Bíblia ali. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz algo diferente a respeito dessas coisas. Ela não nos ensina a fazer essas coisas. Eu não estou me pondo contra a lei do homem. Não me entenda mal. Mas eu estou falando que a lei de Deus, ela vem primeiro. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança. E quem ensina? A mãe, o pai, dentro do lar. Normalmente se coloca mais para a mãe esse papel. Às vezes a mãe trabalha meio turno, às vezes a mãe fica realmente o dia inteiro em casa, né? Cada um na sua história, mas não negligenciando aquilo que Deus deixou para nós, como mães, não negligenciando a primeira regra, que ela é inabalável. Ela não muda. Essa lei não muda. As leis do nosso governo, elas vêm, elas mudam e mudam de novo, e mudam de novo. Um dia é, outro dia não é, um dia pode, outro dia não pode. Mas a lei de Deus, ela não muda. Muitas vezes nós queremos ser aceitas na sociedade como mulheres, nós queremos ser reconhecidas na sociedade como mulheres, e com isso nós vendemos o nosso caráter, nós vendemos aquilo que nós queremos, nós vendemos até aquilo que Deus nos instrui e nos ensinou, e nós vendemos porque queremos ser reconhecidas. Nós não precisamos do reconhecimento do homem. É bom para o ego, é bom lutar por essas coisas, mas o nosso reconhecimento, ele precisa ser do Senhor. O nosso reconhecimento, ele precisa ser em primeiro lugar do Senhor. E de novo, quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós sabemos quem nós somos, o nosso trabalho é leve. Aquilo que Deus pede para nós fazer é leve.
e nós conseguimos, de forma sábia, edificar o nosso lar, trazer os nossos filhos junto conosco, instruí-los na palavra de Deus e continuar ensinando eles, porque logo adiante pode surgir várias leis, podem surgir outras coisas que nos impeçam até de pregar o evangelho. Mas uma mãe pregando o evangelho através do seu exemplo dentro do seu lar e um pai sendo exemplo dentro do seu lar é muito melhor do que tudo isso. Eu tenho uma frase anotada aqui que eu achei bem interessante. E essa até eu vou ler para vocês, para mim não perder o sentido dela. A genuína dignidade da mulher jamais pode ser avaliada pelos sentimentos de um homem ou pela aprovação da sociedade, mas pelo próprio caráter da mulher, avaliado à luz da palavra de Deus. Eu vou ler de novo, para ver se você caminha comigo. A genuína dignidade da mulher jamais pode ser avaliada pelos sentimentos de um homem ou pela aprovação da sociedade, mas pelo próprio caráter da mulher, avaliado à luz da palavra de Deus. Porque não adianta nós sermos o que a gente gostaria de ser ou o que nós sonhamos ser e perdermos a nossa alma ou perdermos os nossos filhos, que é o nosso maior valor. Eu acho que toda mãe concorda comigo hoje aqui, que é aquela coisa assim, meu Deus, meus filhos são tudo para mim. Quantas vezes a gente ouve essa expressão, né? Mas meus filhos são tudo para mim. Então vamos dar para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, o nosso tudo também, firmado e baseado à luz da palavra. A sociedade pode vir, pode trazer coisa nova, mas nós vamos sondar primeiro na palavra. Tá? Bate com a palavra? Não, não bate. Então eu não vou fazer isso com os meus filhos. Os homens, muitas vezes, eles nos abandonam. Muitas mulheres, meu marido me abandonou, fulano me... Os homens, falando homens e mulheres, né? Homens abandonam pessoas. Deus não abandona. Homens mudam. Deus e a palavra dele nunca muda. E quando nós temos isso firmado, nós conseguimos trazer para dentro do nosso lar, firmado, baseado, fundamentado na palavra. E o nosso lar é edificado. E a nossa família é feliz. E nós somos transformados. Eu gosto do Salmo 139, que diz que... Cadê? Até perdi o Salmo 139 aqui. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formada e entretecida como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Deus, quando olhou para nós, Ele olhou para cada uma de vocês e criou cada uma de vocês com um potencial diferente. Cada mãe com um jeitinho, cada mãe com um carinho, com um modo de cuidar, com um modo de amar. Cada uma de vocês Ele criou com uma singularidade, um modo especial, um jeitinho carinhoso. E essa singularidade nós não podemos perder. Essa singularidade Deus quer preservar no seu coração, ou muitas vezes até restaurar. Porque nós nos deixamos levar pela sociedade, nós nos deixamos levar pelas coisas. E quando vê, às vezes a gente se perdeu. Né? Até a Ju, acho que postou um negócio essa semana, e estávamos comentando a respeito disso, de que muitas vezes nós desfocamos daquilo que realmente importa. E nós desfocamos da ideia de ser mãe para uma nova carreira, para ganhar mais dinheiro, para não sei o quê, para uma academia, 5, 6 horas numa academia, porque eu estou muito gorda, porque eu estou muito isso, porque eu preciso ganhar aquilo. E a gente vai jogando as nossas vontades para tudo que é lado. E esquecemos da nossa singularidade de mãe. E deixamos os nossos filhos de lado. E deixamos com uma babá, ou deixamos com uma professora, ou deixamos com a avó. Nada errado em deixar, eu também já deixei, tá? Nada errado com isso, eu estou dizendo nas trocas de valores.
Nós precisamos voltar a focar nessa singularidade que Deus nos criou. Quando Ele nos criou ali, Ele criou cada um de nós, como no Salmo 139, Ele foi pensando em cada detalhezinho. Ele foi pensando em cada detalhe. Ele foi criando você com cada detalhezinho, sabia quais os filhos que você ia ganhar. Ele sabia como ia ser o teu filho. Ele sabia exatamente quantos filhos você ia ter, quais os filhos Ele ia dar para ti e como Ele gostaria que tu agisse com esses filhos. E Ele lhe criou com essa singularidade. Ele, desde essa formação toda, Ele foi lhe criando de um modo especial. Ele foi permitindo que determinadas coisas acontecessem na sua vida. Ele foi permitindo que determinadas pessoas dissessem determinadas coisas sobre você, para que a sua vida fosse sendo construída. Porque Ele sabia que logo ali, você ia ter filhos que precisavam ouvir da sua experiência de vida e poder dizer: filho, eu te entendo, eu passei por isso. Vem cá, deixa eu te abraçar. Vem cá, vamos orar juntos. Vem cá, vamos estar juntos. Eu passei por isso. Tem gente que olha para aquilo que passou. Até uma coisa que eu anotei aqui, eu já estou 45 minutos, Deus meu. Eu anotei algumas coisas aqui, que nos Estados Unidos, a cada 15 segundos uma mulher é espancada. Cada 3 minutos e meio, uma mulher é estuprada. 77% dos crimes violentos são contra mulheres. Uma em cada 4 mulheres já foi molestada. Uma em cada 4. É um número enorme. E aí é muito bom a gente olhar, né, para essas coisas. Muito bom, vai me entender. É muito bom olhar para essas coisas e dizer assim: ai, mas é que eu já passei por isso. Ai, como minha vida é triste. Ai, como eu não sei o que. E a gente se lastima e, né, se leva toda. Mas olha para frente. Olha para frente. Veja o que o Senhor pode usar a sua vida com essas coisas. Veja como Deus pode usar a sua vida e ajudar os seus filhos, ajudar os amigos mais próximos dos seus filhos, de repente que vão dormir na sua casa, né? E pode ajudar cada um deles. Vamos entender as coisas que Deus permitiu que a gente viesse passar para o nosso bem, para podermos ajudar os nossos filhos, para poder ajudar os nossos amigos, para poder aconselhar melhor, para poder ajudar melhor. Vamos entender essa singularidade, é tudo isso que Deus planejou para a sua vida. A forma como você foi criado, a forma como você desenvolveu a sua adolescência, tudo o que aconteceu com você, Ele permitiu com um propósito. Nós, muitas vezes, deturpamos esse propósito, perdemos esse propósito no caminho. E é isso que eu gostaria de conversar, é isso que eu gostaria de estar orando com você nessa noite. Gostaria que você se colocassem de pé e que cada um estivesse fechando os seus olhos. Não só as mulheres, não só as mães nessa noite, mas que nós viéssemos, todos os pais, adolescentes, todo mundo, todos que estão aqui hoje, viessem a conseguir fechar os seus olhos e orar e pedir para o Senhor aonde eu saí ou aonde eu deturpei, aonde eu desviei do teu propósito na minha vida, seja como mãe, seja como trabalhadora, seja aonde eu desviei os propósitos de Deus. O meu lar não está uma boa. Aonde eu errei, Senhor? Abre os meus olhos para que eu possa voltar ao caminho correto. Conseguir caminhar e arrumar o meu lar e ajudar o meu lar hoje e ser um termostato dentro do meu lar e trazer mudança para dentro do meu lar, porque eu acho que é isso que toda mulher deseja. Que o seu lar seja transformado, que o seu lar tenha a presença do Pai, que o seu lar tenha amor, que o seu lar tenha o Espírito Santo, não só na forma do Espírito Santo, mas que a sua vida transforme, que a sua vida carregue essa essência que Deus colocou em você, que é a auxiliadora idônea. Nós queremos sim abençoar a vida de vocês. Nós queremos sim, mães, que vocês saiam daqui cheias do Espírito Santo. Nós queremos que vocês saiam daqui renovadas por aquilo que o Senhor vai começar a fazer a partir de hoje na sua vida, na sua casa, agindo através da sua vida. Então feche os seus olhos e coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, aonde? O que
como. Só me mostra. Só me mostra, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus ouvidos para que eu possa te ouvir. Abre o meu entendimento para que eu possa te entender como tu me entendes. Aquelas que, por algum motivo, têm colocado a sua carreira em primeiro lugar. Pede para o Senhor, como eu devo agir? Pai, como eu devo agir agora? Aquelas que estão com um problema com seus filhos dentro do lar. Orem, peçam para o Senhor. Pai, o que eu posso fazer pelo meu filho? Aqueles casais que talvez estejam por um fio, deem as mãos, orem, peçam para o Senhor o que precisamos mudar, porque queremos ser exemplo para os nossos filhos. Queremos que os nossos filhos olhem para nós e vejam um exemplo de casal e queiram ser como nós. Qual é o desejo do seu coração, mãe? O que o Senhor tem lhe pedido que você não tem conseguido dar? O que Deus tem pedido para você fazer dentro do seu lar, mas que até agora não funcionou, não adiantou, não aconteceu? Mas Deus tem pedido. E se Deus pediu, nós precisamos cumprir. Nós queremos orar por você nessa noite. Eu sei que talvez não queiram vir à frente, mas se alguém quiser, nós estamos dispostos a orar por você. Se quiser, pode trazer maridos, filhos. Aquilo que vocês sentirem desejo no coração de vocês. Mas eu creio numa igreja onde a família é forte. Eu creio numa igreja onde casamentos são estruturados, onde os filhos são saudáveis espiritualmente falando. E essa é a família que eu creio que está no coração de Deus. E é esse o desejo do nosso coração, de que nessa noite as famílias, as mães, os pais, os adolescentes sejam transformados. E saiam daqui famílias fortes, dispostos a lutar por um amanhã melhor dentro do lar. Onde mulheres venham ser termostato. Onde mulheres venham ter a autoridade de Deus dentro de casa. Onde os maridos exerçam o papel de sacerdote. Clame ao Senhor, se não é essa família que você tem, é essa família que Deus deseja para você. Mães, o seu poder de oração, em orar pelos seus filhos, em orar pela sua família, em orar pelo seu casamento, em orar pelo seu vizinho, em orar, em botar os joelhos no chão e orar e clamar, pode muito. Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos a favor dessas famílias, a favor dessas mães. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja entrando em cada coração nessa noite, esteja trazendo, Senhor, uma liberdade em Ti, Pai. Uma liberdade de sermos aquelas pessoas que Tu planejou para que sejamos, Pai. Que nós venhamos a conseguir olhar para nós mesmos, Senhor. Olhar o nosso coração, sondar o nosso coração e voltar à essência que é Tu, Pai. Que nós venhamos a conseguir trazer dentro dos nossos lares e venhamos, Senhor, a dar a abertura ao Teu Espírito Santo para estar trabalhando nas nossas vidas, independente de gostarmos aquilo que Tu pedir, Pai, ou não gostarmos, mas que nós possamos, Senhor, ouvir e cumprir o Teu propósito baseado na Tua palavra. Que não venhamos basear os nossos sonhos naquilo que a sociedade dita, mas venhamos a basear os nossos sonhos naquilo que Tu ditou para nós na Tua palavra. E firmados, Senhor, na Tua palavra nessa noite, nós declaramos famílias saudáveis,
filhos saudáveis, casamentos saudáveis, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em especial nessa noite sobre as mães. Traga, Senhor, e derrama sobre elas sabedoria dupla, Pai. Que elas venham ser mulheres sábias, que elas venham a edificar os seus lares. Em nome de Jesus. Nós realmente, Senhor, entregamos elas nas Tuas mãos e abençoamos elas nessas noites, Pai. Abençoamos cada mãe nessa noite. Que cada mãe possa sair daqui restaurada em Ti, revigorada em Ti, reconhecendo, Senhor, as Tuas singularidades, o motivo pelo qual Tu criou ela, Pai. Em nome de Jesus.